Não é segredo pra ninguém que a seleção anda meio mal. Não é verdade, Dorival? Mas esse cara aí já foi vetado, descansa em paz. A seleção brasileira de Ferrovia Central vem parecendo mais um grupo de amigos jogando Copa Cirrose do que um time profissional de jogadores de futebol jogando bola. E eu me atrevo a dizer que eu no FIFA, bêbado, daria uns 10-0 naquela seleção. Tenho testemunhas. Se você não sabe o significado de FC, é Ferrovia Central. Isso não é algo recente, eu diria que vem de anos de fracasso administrativo, uma certa máfia interna entre executivos, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou botar a minha mão no fogo pra falar aqui. Seria uma opinião impopular se eu falasse em 2022, 2023, mas eu acho que agora não é mais porque o tempo inocentou o Tite. Mas aquela seleção era boa, mano. E ela era boa tinha tempo, tá? 2016, 2018, era boa, mano. Só que futebol, moleque. O bagulho é tipo xadrez com valências atléticas, tá ligado? Se um jogo de tabuleiro tem mais possibilidades potenciais do que átomos no universo, imagina 22 caras chutando uma bola. É o futebol, cara. 1,5 trilhão de coisa pode acontecer. Alguém pode não pegar pênaltis, o Fernandinho pode ter o pior dia da vida dele e o Hazard o melhor. Acontece. Obviamente não tô falando que o trabalho do Tite era perfeito, mas eu tô falando que não era ruim. Mas desde que o Tite saiu, virou uma verdadeira várzea, que eu poderia transcrever em uma tragédia de 5 atos. O pós-Tite. A era do Beyblade. Beyblade, porque por algum motivo místico ou nostálgico eu gosto muito dessa palavra e eu atribuo ela a um monte de significados que não se limitam a um bagulho que gira. Porque um bagulho que gira é só um bagulho que gira. Depois da saída do Tite, a CBF, que já não é lá a instituição mais organizada da história, virou um grupo de WhatsApp. Cada convocação parecia ter sido feita através de um bingo espiritual com direito a fanfic do Ancelotti como técnico. O que ia ser muito foda. Teve toda aquela troca de vários outros técnicos que eu não vou falar de nenhum deles porque eu não me importo. Com exceção do Diniz. Eu queria falar do Diniz porque os caras botaram o Diniz lá pra ele colocar a alma dele e nossa, o dinizismo. Talvez ele seja o técnico que eu mais admiro no futebol porque ele olha além do esporte, ele olha pras pessoas, ele coloca coração naquilo de verdade, tá ligado? Tá ligado aqueles professor do ensino médio? O Enem vai definir a sua vida e nada que você pode fazer com a sua vida miserável é mais importante do que a nota que você pode contribuir pra nossa instituição a partir da avaliação do MEC. Seu merda. Claro, quando você tá na particular, né? Como sobrevivente de ambas, eu posso afirmar que na estadual a rapaziada só tá mais preocupado com a... Chegava outro cara e falava, é o seguinte, rapaziada, vocês vão ter que passar por isso, porque é o sistema, foda-se, mas vamos lá, vamos estudar aqui, eu tenho as paradas, eu vou passar a visão e os caras abrir tua cabeça. Eu tenho o professor que eu estudava pra matéria dos caras só porque eu não queria que o trabalho dos caras passassem em vão, tá ligado? É isso que eu acho que o Diniz passa, vendo de longe assim. Mas, se tu parar pra analisar, o dinizismo parece ser baseado em algum pacto com uma entidade demoníaca, porque o trabalho desse cara não segue nenhuma coerência lógica. Ele ganha Libertadores e fica na zona de rebaixamento com o Fluminense quase que simultaneamente. Parece que o jogo do maluco se baseia na mesma lógica de vitória de Joaquim Pô 0-1. As derrotas de Gala: Marrocos, Senegal, Uruguai, Colômbia, Argentina e Argentina. Na Copa de 2022 eu fui ver o jogo de Brasil contra Camarões com os amigos. O Brasil perdeu, o Abubakar fez um gol no Brasil. Eu lembro disso até hoje, porque depois dali a gente foi chorar as mágoas numa pizzaria e os caras falaram duvido você pedir uma pizza de Abubakar, todo retardado assim. E eu cheguei na atendente e falei, cala a boca! Meu gato tá tentando se comunicar, ele tá triste. É o Travis Scott. Será que eu vou ser cancelado se eu falar que o Travis Scott é branco? Desculpa, gente, os gatos estavam debatendo sobre o cérebro de Boltzmann. Tive que ir lá apaziguar, porque o bagulho tava ficando sinistro. Deus é perfeito demais, como é que eu não consigo ser o Travis? Esse daí é o Travis Scott, esse daí... talvez seja uma piada de mau gosto dar o nome de Travis Scott pra um gato branco. Se for, eu tô até disposto a mudar, assim, tipo, não, foi só pela piada mesmo, não... Desculpa. Eu tenho esse daí também, ele é o Michael Jackson. Enfim, mano, meus amigos chegaram em mim, não tem nada a ver com o vídeo, não tem nada a ver com a proposta, eu só vou falar. Os caras pediram pra mim pedir uma pizza de Abubakar. Eu cheguei na atendente e falei, me dá uma pizza de Abubakar? E ela virou pra mim e falou, quê? Eu falei, Abubakar. E aí ela falou que não tinha camarão pra fazer pizza. Neymar
e o ciclo reencarnativo da patela ou de qualquer outra região, incluindo a virilha. O luto do camisa 10. Não me leva mal, eu não tô falando que o Neymar não é um camisa 10 digno da seleção, muito pelo contrário, ele é muito foda, eu inclusive acho, talvez, mano, eu prefiro ele que o Ronaldinho, falei. Me joguem na fogueira. Mas tem um problema, o Neymar ele é tipo teu pai, ninguém sabe se ele vai aparecer. Ato 5, eu. Exatamente. Eu tô falando isso num limbo onde a CBF ainda não anunciou o novo técnico, só tem especulações entre o Jorge Jesus, Abel Ferreira e até o Mourinho. Eu gosto pra caralho do Mourinho. Sempre que eu me vejo no espelho eu fico imitando ele. E é claro, também especulam o Carlo Ancelotti, porque torcedor é que nem Armin do BTS. Neurose, fanatismo e alheio à lógica. E é aqui que eu entro, né? Pra ajudar o futuro novo técnico do Brasil, eu vou passar pra ele os nomes da escalação perfeita que vai atropelar qualquer time adversário, não importa qual. Mas que propriedade eu tenho pra falar de futebol, você está se perguntando agora? Bom, meu amigo, eu vou te contar um segredo. Eu tô sendo cotado pra Bola de Ouro. A France Football olhou pra mim e falou: caralho, meu irmão, que porra é essa? Porra! Os caras viram o Rafinha lá, o Rafinha tá embaçado, jogando pra caralho, ele tá jogando pra caralho. Daí você não pode falar que ele não tá, porque ele tá embaçado, mas... Lembra quando eu falei que eu tava jogando Copa Corote bêbado? Pois é, eu usei o Inter Miami. Você sabe quem joga no Inter Miami? O Messi. Por isso eu tô sendo cotado pra Bola de Ouro. Aí você fala: pô, que absurdo, cara. Que merda que você tá falando? Eu te lembro que o último vencedor da Bola de Ouro foi o Rodri, então isso é completamente plausível. Sem mais delongas, vamos começar minha escalação, que não é só pro Hexa, mas pra salvar um dos tesouros mais sagrados da pátria amada Brasil. O fute. Passa lá em casa, tira minha roupa do banheiro, do banheiro. Eu tô ficando louco! Pra começar, não poderia ser diferente, um bom time precisa de um bom goleiro, e eu tô aqui pra subverter as expectativas. Primeira questão. Afinal, não pretendo escalar um goleiro titular, e sim uma goleira. Eu não vejo muita saída pra seleção, a não ser uma escalação mista. Por quê? Bom, o motivo é bem simples. Eu não consigo pensar em um nome melhor pra agarrar bolas do que Martina Oliveira, a beisola do Privacy, uma lenda viva da arte milenar da defesa. Ela não tem só um talento natural pra guardar as redes com maestria. A mestra pegou um inquérito civil do Ministério Público por dano ambiental em razão de poluição visual, referindo-se à publicidade apelativa que ela fazia em outdoors, tá ligado? Quer me ver pelada? Sabe o que ela fez? Exatamente, mais publicidade. Isso não é só se defender, isso é virar o jogo, é sair do cheque com um rei mascarado de rainha. Ela não é só a garantia de uma defesa sólida graças à sua incrível capacidade de agarrar bolas, mas também é um aval criativo para lidar com situações de risco e reverter o jogo de maneira inesperada. Além disso, foot job deve ser uma das qualidades que ela guarda no currículo, então ela provavelmente sabe jogar com os pés. É o mais perto que a gente vai chegar do René Guido e, ironicamente, do Vampeta. Agora vamos pra zaga. O esquema 4-3-3 a gente vai ter uma dupla de zaga aí, né? Pra compor uma boa dupla de zaga, às vezes você nem precisa necessariamente de jogadores de futebol, mas de lutadores de UFC. Lembra quando o Pepe e o Sérgio Ramos jogavam junto no Real Madrid? Olhar aquilo me passa a mesma vibe de olhar o Conor McGregor do lado do Bambam. Claro, em um universo paralelo, onde o Bambam não é só um falastrão e de fato faz as coisas que ele fala. Eu não me separo de você. Pensando nisso, o primeiro nome para nossa zaga não poderia ser diferente. Uma Kombi escolar da Baixada Fluminense. Quando você mija. Exatamente, uma Kombi escolar da Baixada Fluminense, pintada. E no lugar de escolar a gente escreve 100% Jesus, que aí é garantia de sucesso absoluto. Nada nesse mundo é melhor para dar um apavoro no mais másculo dos homo erectus do que um carioca. Esteja o carioca feliz ou triste. Se sair, eu saio também. Vai tomar no cu, Marco Braz, filho da puta!
Vai tomar no cu. Sei, não precisa vir me avisar. Eu sei que quem nasce na Baixada Fluminense não é carioca. É, adivinha? Ó, Fluminense. Uau! A escolha foi por um motivo específico. Trazer parte do dinizismo para contrariar as estatísticas lógicas dentro de campo. Jogar essa entropia dentro de campo vai confundir tanto os jogadores que eles vão parar de jogar, sentar e pensar igual um filósofo grego no auge do ócio. Deveria eu deixar de viver ignorando a ideia da morte e passar a viver como se eu pudesse morrer a qualquer momento? E claro, o dinizismo performático em questão não passaria de uma cortina de fumaça, porque enquanto os adversários estariam ocupados... Filho da puta! Flau atropelado por uma Kombi escolar repleta de crianças gritando pro motorista pra ele correr, porque a quinta série não tem medo de morrer em carioquês. Qual o sabor? Qual o sabor? Aí Quer você- ser melhor que eu, Chico. Tá vendo? Quer ser melhor do que ele? Moleque, sai do meu lado, cara. Calma, porrada Trabalho vai lambrar? contigo não, filha. Já te liberei, mete o pé do meu lado, capeta. Demônio. Carioca xingando deveria ser patrimônio cultural autenticado. O sotaque carioca devia ser, mano. Nossa, como eu invejo esses caras. Eu vou treinar o meu carioca e eu vou... A outra zagueira é a Suzane von Richthofen. Exatamente, pra jogar na zaga tem que ter casca, tem que ter controle emocional, inteligência tática, concentração e coragem e determinação. E isso tudo a Suzane tem de sobra. O controle emocional dela é tão afiado quanto um graduado em artes cênicas. Ela chora quando quer, sem sentir absolutamente nada. E ela tem inteligência tática pra usar as peças a seu favor. E claro, coragem e determinação pra fazer aquilo que quer, mesmo quando todo mundo repudia. Acho que eu tô perdendo a linha. Jogo aéreo, ela cava até a cova pra enterrar a bola. Interceptação, a gente tá falando de... Caralho, não, tá demais, chega. Convenhamos, se alguém pode impedir um centroavante de deitar na grande área, é alguém que sabe o que fazer na cama. Mas um time funcional não é só um time de estrelas. E o PSGzaço lá é a prova viva disso. Afinal, os caras tinham o Messi, o Pelé, Beckenbauer, Neymar, Mbappé. E ganharam só o francês, tá ligado? Jogando contra o Santene, cuja escalação é o Will Messier, Scar Gomes, Goku e Baguette. Enfim... Voltando aqui, um time funcional não é só um time de estrelas e na defesa não é diferente. Ela precisa ser coesa, saber se organizar na marcação, coberturas, linha de impedimento, contra-ataque. Em outras palavras, ela precisa de entrosamento. E por isso, pro lateral direito, do lado da Suzane von Richthofen, está ele, o homem. Mauro Otávio Nassif. Quem é Mauro Otávio Nassif? Ele foi o advogado de defesa no caso Suzane von Richthofen. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Pro lateral esquerdo eu venho pegando fogo, sem dó. Eu não consigo pensar em outro nome e esse é mais pesado do que o próprio Roberto Carlos. Como é que pode um cara jogar tanto sem uma perna? Falo mesmo, tchau pra quem namora. Inclusive, se o Roberto Carlos tivesse bigodinho de malandro, eles iam ser muito parecidos. Mano Brown. Nego Drama. O Mano Brown é aquele tipo de lateral que não precisa correr. Ele te encara e você devolve a bola por pura intimidação biológica e espiritual. Ele tem o dom da oratória, um poeta marginal nato. A prova de que no lixão nasce flor, e ele sabe de cor o manual de como sobreviver no inferno. Então se esse cara tá do seu lado, você não só tem uma grande vantagem natural, como você provavelmente tá do lado certo. Ele não é um lateral que cruza, ele profetiza, ele olha pros olhos do atacante e solta. A confraternização dos homens e a humildade de um rei serão as armas da vitória para a paz universal. E aquele atacante, filha da puta, vai ouvir isso e enfiar a cabeça na bola com a mesma convicção que o Harry Truman enfiou a Little Boy em Hiroshima. Por que eu sou assim? Desculpa. Perfeito na lateral, perfeito na esquerda, piada pronta, perfeito lateral esquerdo. Volante. O volante tá na Kombi, seu animal, você é burro pra caralho. Vamos avançar um pouquinho no meio campo. Eu pensei friamente em vários nomes, mas um deles ficou martelando bastante na minha cabeça.
Kevin De Bruyne, amplamente considerado um dos melhores meio-campistas do mundo. E na minha humilde opinião, de uns 8 anos pra cá, considerando a constância do Kevin e desconsiderando os títulos, porque, pô, é muito fácil pro Modric jogar no Real Madrid 20 anos e ganhar 72 Champions League, caralho, até eu. Me bota lá de quarto goleiro que eu vou sair com um currículo maior do que o do Ronaldo Fenômeno, que curiosidade aí, massa, ele não tem Champions. Voltando a falar do Kevin. Que trans, caralho, tá chapando, é Thanos. Não esse Kevin, meio-campista Kevin De Bruyne, conhecido pela sua visão de jogo e ele faz uns passes que... Puta que pariu! O cara tá jogando futebol 2, não tem como. Ele tem uma leitura de jogo e uma inteligência tática tão sinistras que eu estimo que se fosse pro Stephen Hawking ser um jogador de futebol, ele não ia poder ter esclerose. Desde que o Guardiola adotou ele lá pro City, ele conquistou vários títulos importantes ao longo da carreira, incluindo títulos da Premier League, se eu não me engano foram 6, FA Cup, Copa da Liga Inglesa e até a Champions, pelo Manchester City, sendo peça fundamental. E agora que ele tá saindo de lá, ele pode ser facilmente cotado pra ser o maior jogador da história do clube, do lado do Agüero ali e esses... O clube não tem muita história, mas tem um problema que impede dele jogar na seleção brasileira. Ele é belga. Então, por isso a gente vai ter que ficar com o Joelinton. Cala a boca! E do lado do Joelinton, pra completar o meio campo, Padre Kelmon. Você quer alguém que ocupe todos os espaços do campo, que esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, sem ninguém entender como ele chegou lá e o que ele tá fazendo ali? Padre Kelmon. E se Jesus está comigo, contra mim ninguém será. Fun fact, eu sei, eu tento manter o foco, mas... Num desses jogos de escola interestadual aí, eu tava no time e os moleques começaram a gritar isso do fundo da alma, tá ligado? Se Jesus está comigo, contra mim ninguém será. Eu fiquei de longe observando enquanto eu pensava, por que caralho Jesus vai preferir a gente do que qualquer outro grupo de guri? A gente perdeu aquele jogo de 11-4. O Padre Kelmon tem presença, tem discurso, tem polêmica e supostamente tem Jesus. Ele não organiza o jogo, ele confunde, ele não arma jogadas, ele arma cruzadas. E o melhor de tudo, ele é o aval pra quando perguntarem quem foi o pior em campo e você vai poder culpar o diabo. Igual em 2022, quando ele perdeu as eleições porque Satanás enfeitiçou as urnas. Na ponta esquerda não podia ser outro. Obviamente eu opto pelo Neymar. Mas, considerando que nunca se sabe se ele vai estar em condições, eu tenho um substituto ideal. O Nino Abravanel. Eu não sei explicar o porquê, é só um bagulho que eu sinto no coração. E agora pra ponta direita a gente precisa de alguém veloz, ágil, com grande coordenação motora e equilíbrio pra conseguir fugir dos defensores e driblar os adversários com jogadas plásticas, tira coelhos da cartola e surpreende o mais cético dos videntes, Éder Militão. Eu sei que ele é zagueiro, mas vamos combinar que ele dribla a paternidade com a mesma categoria e habilidade que uma evangélica dribla um vibrador. Opa! Hoje tô pegado, mano. Tô cheio dela. Eu acho que tem um grande potencial inexplorado no Éder Militão que a gente não tá sabendo aproveitar direito e vai funcionar muito bem como um fator surpresa também, vai enganar os adversários. Claro, você pode falar que tem um Rodrigo que joga bem nessa posição também, dá até pra improvisar o Vini junto. Tô tipo Vini, malvadeza, bagunçando sua cabeça. E tem o Rafinha, tá jogando pra caralho, que nem eu falei, merece até a bola de ouro. Mas tem um pequeno detalhe técnico no Rafinha jogador, eu quero deixar bem claro, Rafinha CNPJ, eu respeito todas as pessoas que eu tô falando aqui, enquanto pessoas, mas enquanto jogador, enquanto empresa, enquanto profissional, o Rafinha tem uma característica que me incomoda bastante. Apesar dele estar sendo cotado pra ser o melhor jogador do mundo, como eu disse, um ponta precisa ser plástico, precisa ser inventivo, criativo, ter versatilidade e fugir das situações como ninguém. O Rafinha até que faz bem isso, mas... Bom, vamos lá, oitavas de final da Champions League, a competição de clubes mais importante do planeta. O Barcelona ia jogar contra o Benfica. Tá. Ganhou de 3-1, teve 2 gols do Rafinha. Distribuiu bem o jogo, jogou bem a partida, mas o que me incomoda é o extracampo, porque sabe o que ele tava fazendo no dia anterior a esse jogo? Ele tava com o filho dele internado no hospital. Deixou de se concentrar com a delegação pra ficar com o filho internado, cara. Isso é quase revoltante. Sorte dele que o Barcelona passou pras quartas do mesmo jeito, né? Porque senão seria uma puta falta de profissionalismo. Não é isso que eu quero pra minha seleção ideal. E agora, pra fechar, finalmente, o centroavante, eu vou poder descansar um pouquinho pra voltar a zoar mais amanhã. O homem-gol, o cara pra decisão, o cara que mete a bola dentro da rede, tal qual o Martina segura as bolas sendo a goleira, não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que o João Guilherme, atacante nato.
Você tá morrendo. Claro, se isso não for o suficiente, o ofício do João Guilherme é ser ator. Então qualquer coisa a gente pede pra ele interpretar o Ronaldo Fenômeno. Como técnico, pra dar vida a tudo isso, Jorge Jesus, 300% Jesus, porra, traz o Hexa. E o Gil do Vigor seria o comentarista fixo da comissão técnica. Não sei não, minha sogra parece sapatão, meu irmão. Não sei não, minha sogra parece sapatão.